bom dia. Que o Espírito Santo ilumine sua mente e seu coração. Fazemos uma breve oração. Senhor Deus, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Ele veio para nos dar vida, e isso significa que Jesus é para a alma o que o pão é para o corpo. Como o pão alimenta o corpo físico, Jesus alimenta o espírito de quem acredita nele. João, em capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Em João, capítulo 6, o versículo 25 a 59, Jesus ensina sobre o pão da vida. O pão da vida não é só material, mas espiritual e eterno. No contexto desse capítulo, do 25 ao 59, nos mostra que a multidão estava à procura de Jesus porque viram pela primeira vez Jesus multiplicar os pães e os peixes. As pessoas tinham se alimentado fartamente com o pão que Jesus tinha dado a eles e esperavam receber novamente. Em João capítulo 6, do versículo 14 e 15, diz: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles esperavam pelo líder prometido que libertasse e livrasse do domínio romano. Muitas famílias tinham falta de coisas materiais e tinham poucos recursos. E vendo que Jesus tinha alimentado uma multidão de milhares de pessoas, pensaram que começaria uma revolução. Um rei que dá comida a todos. Tinha chegado, mais que alimento para o corpo, Jesus trouxe alimento espiritual para a humanidade. O pão é um alimento necessário. Podemos não precisar de outras coisas para se alimentar, mas todos nós precisamos do pão da vida, que é Jesus. Esse pão não é só o rico que pode ter. Jesus é o pão que o homem não pode viver sem alimentar-se dele. Esse pão é simples e nutritivo. Todos têm acesso a este pão. Jesus é vida para todos, jovens, velhos, fracos, fortes. O pão é o alimento que precisamos diariamente. Alguns alimentos podemos ter de vez em quando, mas o pão de cada dia, todos os dias, é muito importante para nos manter saudáveis. O pão deve ser partilhado em fartura. Mesmo que simples, na mesa, o que se espera é a abundância de pão, para deixar forte aqueles que se alimentam. Jesus é esse alimento abundante. Devemos se alimentar dele e repartir com fartura com os nossos semelhantes. Precisamos de Jesus e devemos compartilhar esse pão com os famintos. O pão não é feito para estar guardado num armário. É necessário comer diariamente para dar sustento à vida. Vivemos em busca de satisfazer nossas necessidades. Possuímos pelo menos 3 tipos de fome. Primeiro, fome natural. Está relacionado a todas as necessidades básicas do ser humano. Fome do corpo, pão, água, o básico. Fome emocional, felicidade, paz, segurança. Fome mental, intelectual, vontade, verdade, justiça. Segundo, fome antinatural.
é o apetite criado pela natureza caída, contrária à vontade do Criador, que nos fez à sua imagem. É uma necessidade alimentada por coisas que nos faz mal. Em vez de buscar pela satisfação legítima do nossa existência, deseja-se comidas falsas, ilusões, excessos de drogas, delírios, desejos malignos e coisas sem sentido original. Terceira, fome sobrenatural. Essa fome é diminuída e sufocada por muita gente. A fome da alma. Muitos nem percebem que estão mortos espiritualmente. Em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Cristo dá nova vida àquele que vai a Ele com fé. Essa é a fome real. Satisfeito quando se alimenta do pão da vida. Por Jesus, somos satisfeitos. Em João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A fome e a sede de justiça será saciada. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se Jesus for a única fonte de alimento, jamais teremos fome das coisas do mundo. Todo o bem vem de Deus. Deus é o provedor de todas as bênçãos espirituais e temporais. Além do sol, do ar, da água, do pão, da natureza, Ele deu o que é preciso para uma vida plena. Jesus Cristo. Deus é o autor da criação. Revelou o que era preciso para nós, viver bem. Ele é o alimento capaz de sustentar nós até a eternidade. Em João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os nossos pais comeram e contudo morreram, que comer este pão viverá eternamente. Jesus satisfaz as necessidades espirituais para sempre. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo pão que alimenta o meu corpo. Obrigado por Jesus. Dai para nós diariamente o pão vivo que desceu do céu. Sacia a nossa fome espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não esqueçam de olhar a inscrição do vídeo, porque deixarei lá todas as passagens bíblicas aqui citadas e algumas referências, para que vocês possam ler e meditar. Tenham um bom dia.